episódio do GR Walks, quadro de entrevistas do GRI, que traz um pouco da caminhada de executivos, líderes de empresas que atuam no mercado imobiliário nacional. Hoje o nosso convidado é o Daniel Tencer, superintendente executivo da BSP Empreendimentos Imobiliários. A minha primeira pergunta é, antes de começar a sua carreira, quando você ainda estava na faculdade, quais eram as suas principais, ou as suas todas aspirações profissionais, e como é que foi a sua inserção no mercado imobiliário? Cara, já que você está falando do passado tão distante, eu vou um pouquinho antes, cara. Mesmo quando eu já estava no colegial, né? Não sei qual que é hoje, como é que chama o colegial, já mudou tanto, né? Cara, eu sempre gostei de prédios, sempre gostei de eu ficava desenhando prédios. Tinha um prédio que construía na frente de onde eu morava com meus pais. Eu ficava desenhando o prédio, gostava de desenhar desenhos geométricos, então eu sempre tive muita atração né, por edificações. E aí eu resolvi ingressar na carreira de engenharia, né, fazer faculdade de engenharia. Me formei no Mackenzie, tá? Gosto muito, acho que foi uma experiência super bacana. E eu sempre gostei dessa parte de edificações, né? E interessante que na faculdade você vê que a engenharia civil ela não é só edificações, né? Ela é edificações de prédios, tem pontes, tem portos, aeroportos. Aí você entra em especialidades hidráulicas, elétricas, projetos, fundações. Tem tanta coisa envolvida, né? E ainda mais depois eu fui, né, descobrir, à medida que eu fui crescendo, amadurecendo profissionalmente, eu fui descobrindo que, além disso, da parte técnica, que ela é super ampla, né? Ela já foi mais ampla do que eu imaginava, né? Os engenheiros muitas vezes trabalham em áreas que não são de engenharia, né? Vão para áreas de consultoria financeira, enfim. É muito interessante, administrativas, né? Então, eu fui descobrindo isso ao longo da minha formação, né? Na parte de engenharia na faculdade, e eu sempre gostei dos prédios, né? Isso foi não sei se tem muita coincidência. E aí eu comecei a estagiar, fiz estágios em algumas construtoras, e por acaso os estágios foram em edificações de prédios, tá? E aí começa uma história que eu acho que ela é interessante, né? E eu falo muito para as pessoas, para os meus funcionários mais novos, né? Enfim, que estão mais no começo da carreira, né? Os primeiros trabalhos que você faz, as primeiras empresas onde você atua, geralmente elas desenham os passos que você vai ter, né? Isso é óbvio, mas né, a gente não para pensar nisso. Então, se você vai para uma empresa que tem um tipo de trabalho, né, que tem uma atuação, um ramo de atividade, e você gosta, você tende a seguir aquele ramo, né? Se você não gosta, você vai procurar outra até a hora que você vai gostar de uma. Mas você não vai conseguir experimentar todos os setores, né, todas as áreas de atuação. Então, vai muito de alguma forma, dessa coincidência, né? A não ser pessoas que buscam trabalhar num setor específico, que tem essa vocação e gostam, que eu acho muito difícil, né? Você, tão novo, ter uma vontade específica, você não vai, né? Você geralmente está mais aberto a estagiar, a experimentar o que aparece, e você vai gostando ou não gostando e trocando, né? Então, fiz todo esse contexto para te explicar. Eu acabei indo para a área né, que de alguma forma eu gostava, que era a parte de edificações, né? E prédios residenciais, enfim, comerciais. Trabalhei em construtoras, trabalhei em obras, gostei. Não tive vontade de mudar para outra área, né? Poderia ter tido esse desejo. Gostei, né? E acabei seguindo dentro das empresas construtoras, incorporadoras, e fui migrando depois da área técnica, né, para uma área de negócios, né, que é a área que eu passei a atuar de forma mais específica, ainda no início da carreira, né, em negócios, em terrenos, em prospecções, em análise de viabilidade, enfim, segui. Mas eu fui seguindo a minha vontade e as oportunidades que eu tive, e as oportunidades que eu tive no começo foram em construtoras, em grandes construtoras, e tive a sorte, né, de ter boas empresas no currículo no começo e de ter gostado da atuação nessa área. Legal. E como é que foi a preparação para essa carreira? Que cursos, né? Você disse que você se formou em engenharia, mas para realmente ingressar no mercado imobiliário e passar da área técnica para uma área mais de negociações,
Que tipo de estudos ou de cursos você realizou? Aí qual que foi a importância desses aprendizados nas funções que você desempenhou até hoje? Bacana, boa pergunta. Então, eu comecei na área técnica, né, em obras, fiz um estágio em obras, meu primeiro trabalho, né, como engenheiro civil foi em obras também, e passei a ver que a obra ela tem todo um planejamento, né, você tem começo, meio e fim, óbvio, né, é uma indústria que se instala num terreno, faz um prédio e sai, né, isso vai se repetindo, claro que cada obra tem a sua especificidade, mas é um ciclo, né, que tem fundação, estrutura, instalações, acabamentos, né, e segue. Então, é algo que de alguma forma se repete, e a repetição é boa porque ela traz experiências, né, e os bons engenheiros técnicos, eles já fizeram várias obras, né, e tem gente que gosta muito. E eu, em determinado momento, ainda no começo da carreira, eu gostava da área técnica, mas eu entendi aquilo muito repetitivo, e eu sou uma pessoa, isso você vai se conhecendo também, né, como pessoa ao longo dos anos, né, eu gostava de atividades também diferentes. Eu queria, às vezes, expandir um pouco mais, né? Não só fazer o... Não tem nenhum demérito nisso, né? Até porque, como eu comentei, as obras elas são sempre diferentes entre si, embora os processos sejam mais ou menos os mesmos, né? E eu, putz, talvez tinha essa inquietude de querer também ver outras coisas, né? E me interessei pela área de negócios. Eu fui fazer uma pós na USP, tá? Eu não concluí a pós, falo isso sem nenhum problema. Cheguei no finalzinho, eu era mais novo, não tive paciência de fazer o TCC, né? E que é aquela pós em real estate. E achei super interessante, porque lá eu tive contato pela primeira vez com a parte de análise de viabilidade, fluxo de caixa, né? E aí, naquele momento, eu falei, poxa, a obra é uma parte desse todo, né? Esse negócio. Tem um terreno que tem que entrar aqui com investimento, que alguém deve comprar, não sei como é que é isso direito. Aí tem essa obra que eu sei como é que é, pô, domino não, conheço, né? Não domino, mas eu conheço, e depois tem lá a parte do financiamento, um pouco interessante, aí tem hotéis, aí tem outras coisas, poxa, né, eu comecei a ver que tem um universo e que a obra é uma parte daquele todo, né? Isso já no comecinho da carreira. E aí tive uma oportunidade, quando eu trabalhava na Cirela, que foi o meu primeiro, né, o meu primeiro emprego como engenheiro, efetivamente, né, na parte de obras, e tive uma oportunidade de ir para a área de negócios, né, que era a área de terrenos. Pintou uma vaga interna, eu estava nessa época fazendo essa pós e me atentei, né, falei, caramba, deixa eu ver, né, como é que é esse negócio, como é que é essa história de terrenos, né, sai um pouquinho da obra e ver o todo. E aí comecei na área de terrenos, né, como analista, entendendo como é que era a viabilidade, contas, tudo mais. E dali para frente eu fui, obviamente, crescendo, cresci um pouquinho na empresa, fui para outras empresas, né, outras construtoras, incorporadoras do mercado, e fui seguindo aí daí para frente nessa área de negócios, é, que me despertou muito interesse, porque era algo novo, né, muito diferente, com outro ritmo, né, com outras variáveis envolvidas, né? Então esse curso que eu fiz na USP, por mais que eu não tenha concluído, né, cheguei até o TCC e fui até bem nas matérias todas, fui super bem, mas não tive a paciência de concluir, mas me abriu a cabeça para esse mundo mais dos negócios, e eu acabei migrando e fui muito feliz, né, sou muito feliz com o que eu faço hoje. Bacana, bacana, Daniel. Você tem passagens por grandes empresas do setor imobiliário, Cirela, Tishman Speyer, PDG Realty. Em alguma delas você enfrentou um desafio inédito na sua carreira e, principalmente, o que que você aprendeu em cada uma dessas companhias? Você falou das três principais empresas que eu atuei de fato, e a última é a BSP, né, que é da organização Bradesco, que é a empresa onde eu estou hoje, né, onde eu mais estive na minha carreira e que eu tenho orgulho e me identifico demais com a empresa, tá? Mas falando das antecessores, todas as três, né, que eu passei, de cada uma, obviamente, eu aprendi algo, são empresas excepcionais, todas elas, tá? A Cirela é uma escola, tive todo o meu background de obra, de negócios, uma empresa que é excepcional em todos os aspectos, né? Então, foi uma base muito boa, profissionais sempre muito, muito bons, excelentes, né? Que souberam me orientar no começo de carreira, e acho que eu tirei um aprendizado realmente de ter tido uma escola, que acho que é esse início de vida profissional,
ter uma empresa como a Cirela no currículo, para mim, não tenho dúvida que fez a diferença. Ela é referência, até hoje é referência, tá? Ela é uma empresa admirada, então, para mim, é motivo de orgulho e eu aprendi o basics, né? Aprendi os fundamentos lá. Na Tishman, eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi além de negócios, né? Quando eu fui para a Tishman, se eu não me engano, 2008, 2009, acho que é isso, por aí. Teve, inclusive, aquela crise mundial, né? Teve aquela crise que derreteu todos os mercados, enfim. E a oportunidade que eu tive na Tishman, que foi muito bacana, né? Eu já tinha feito obra, já estava em negócios, eu tive... a empresa se reestruturou um pouco na crise e eu tive uma oportunidade de fazer a parte de gestão de propriedade, de property management, de facilities, né? Que era uma parte que eu não tinha no currículo, né? Não era o que... Nunca foi o que me atraiu, tá? Não era algo que eu tinha como perfil profissional, mas foi um aprendizado super bacana, super válido, porque eu vi o final do ciclo, né? Então, eu comecei em obra, fui para negócios, consegui ter esse aprendizado, fiquei um ano e pouquinho fazendo a parte de property management, que eu achei super bacana, me deu um conhecimento super legal, embora não, eu comentei, não é o perfil, não é a área que eu gostaria de seguir, pela minha natureza, mas foi um aprendizado excepcional, porque você consegue enxergar como é que as coisas se encaixam, né? Como é que um projeto que ele é tão bem feito vai impactar lá na frente, uma execução que não foi tão legal vai impactar lá na frente, que é a operação, né? É a vida real do prédio. E eu já vou chegar depois na minha posição hoje, né? Hoje eu sou gestor, sou executivo de uma empresa que atua, e eu tenho atuação, eu tenho a gestão dos times de desenvolvimento, engenharia, facilities, eu faço a gestão desses times todos, e sem dúvida nenhuma, a contribuição dessa atividade que eu fiz na Tishman, ela me ajudou a formar o conhecimento para poder assumir a posição que eu tenho hoje, né? Então, esse foi o legado que eu tirei de lá, com certeza. Também uma empresa excepcional, uma empresa internacional, com um portfólio vasto, também sem considerar, né, todo o aprendizado de negócios, enfim, como lidar com uma empresa multinacional, que tem seus processos um pouco diferentes, né, das empresas meramente, né, que só atuam aqui no mercado nacional. Você tem outras governanças, outras regras, que foi interessante, né, aprendizado bacana também. E na PDG eu voltei para a área de negócios, que é o que eu fazia também, né, no início da Tishman, da minha atuação na Tishman e na Cirela, que é o que eu sempre gostei de fazer, né, que eu me identifiquei muito, né, com negócios, e pegamos um momento de mercado muito bom lá na PDG, fizemos muitos negócios, a gente tinha um time super bacana, um time muito harmônico, um time pequeno. Era a PDG, quando ela tinha começado a formar o escritório dela aqui em São Paulo para atuar no média e alta renda, era um time pequeno, bacana, coeso, a gente era super dinâmico, foi um aprendizado muito bom, né? Reforçou um pouco, né, do que eu já fazia, eu ganhei mais bagagem, vamos dizer assim, né? Eu reforcei com mais experiências na área de negócios, aquisições de terrenos. Você vê de tudo, né, quando você faz negócio, você vê problemas de todas as naturezas e aprende um pouco como resolvê-los, e aí você vai replicando isso no futuro, né? Você vai somando as experiências e vai usando elas para resolver outros no futuro. Então, foi, acho que, reforçou, né, com a experiência que eu tive. A gente fez muitos negócios, a gente fez muitos projetos lá, e isso reforçou para mim os conhecimentos que eu tinha, né, até a época. E aí, mais recentemente, né, me movimentei para o Bradesco, na época que teve aquela fusão, PDG, Agrio, né, enfim, que aí é a parte mais longa na minha carreira e mais recente, né, por lá. Bacana. Vamos falar um pouquinho da BSP, então. Você está na empresa desde 2012, como você colocou, é o trajeto mais longo, né? O caminho mais percorrido da sua carreira, se dividir por empresas, na BSP. Então, eu queria entender em quais áreas você passou dentro da empresa, né? Em quais áreas você atuou, e em que projetos você trabalha atualmente. Você deu até uma dica já dessa resposta na sua fala anterior, os times que você faz a gestão, mas queria saber um pouquinho mais no detalhe
Que tipo de ações você comanda? Qual é a sua relação com outros players do mercado imobiliário que fazem parte aqui também da comunidade do GRI e vão estar assistindo a essa entrevista? Maravilha. BSP, eu fui convidado para entrar na BSP em 2012, de fato. Foi uma coincidência, foi quando teve a junção da PDG com a Agri, né? Enfim, e aí assim, você junta equipes, tudo muda, né? E eu achei que era um momento interessante, adequado para me movimentar. E eu tive, sim, são coincidências, né? Embora não acredito muito em coincidências, mas o Bradesco estava montando um time para criar uma empresa imobiliária dentro do grupo, tá? Qual que foi a sacada do banco, né? O banco tem diversos ativos que eles foram comprando, né? Falou eles da época, hoje somos nós, né? Mas no passado o banco foi comprando ativos para serem bens de uso, né? Agências foram adquirindo bancos e os bancos tinham sedes próprias, prédios administrativos, enfim. E o banco foi criando um portfólio naturalmente, né? Em função da sua atividade bancária. E quando veio, obviamente, o momento do boom imobiliário, o banco olhou para esse portfólio e falou: poxa, vamos explorar também, né? Será que a gente não consegue aproveitar esse portfólio que a gente tem, enorme, eram 800 imóveis mais ou menos, e fazer alguma coisa, né? Não só ter isso como bem de uso. E eu vou chegar lá, que foi uma visão, foi visionária, né? Essa ideia. Eu vou chegar mais para o final da história da BSP, final, né? Mais a atualidade, né? Da minha história aqui. E vou linkar por que foi visionário, né? Poxa, vamos usar esses imóveis para outras coisas, não só para agência, vamos fazer prédios, enfim. Portfólio que na época acho que valia 6,5 bi, 7 bilhões, 800 imóveis, um baita portfólio. Então eles criaram, né? Na época, ainda falo eles, criaram a BSP e eu fui convidado para participar desse time inicial, que tinha pessoas do banco, da própria seguradora, e algumas pessoas vindas do mercado. E eu fui uma delas, tive essa felicidade de ter sido convidado e comecei na área de desenvolvimento, que é a parte de análise de terrenos, né, que é o que fazia. Todo dia eu comprava terrenos para as incorporadoras e lá a gente tinha os terrenos, né? Uma empresa que já tinha 800 imóveis, né? E aí o meu trabalho foi estruturar uma área, né? Olhar os imóveis, entender qual que era a vocação de cada imóvel, o que fazer, né? O banco criou uma empresa dentro da seguradora para cuidar dos imóveis e, olha, criem aí né, a forma que vocês vão avaliar negócios, entendam esse portfólio. Era um campo fértil para ser, né, para ser explorado. E é muito gostoso quando você começa nesse momento da empresa, porque você, de alguma forma, tem a liberdade de propor também, né? Então, eu, de alguma forma, contribuí para essa análise do portfólio inicial da BSP, né? Essa análise inicial, entendi quais eram os principais ativos que tinham potencial para desenvolvimento, também mercados, né, em regiões que tem mercado, em que o mercado absorve, a vocação do portfólio, enfim. E fomos criando processos, ferramentas, contratando pessoas. Fiquei nessa área de desenvolvimento, que era de negócios, né, por um bom tempo, agora não vou nem mais lembrar, acho que 3, 4 anos. A empresa foi crescendo, com o tempo as agências foram diminuindo o tamanho, tá? Isso é interessante, eu vou chegar lá na questão né, daquela visão interessante lá que os executivos tiveram na época. Agências foram diminuindo de tamanho aos pouquinhos, né? Muito aos pouquinhos. A gente foi conseguindo fazer projetos, né? E tem um desafio grande na BSP, que é não atrapalhar o movimento da agência. Então, toda vez que eu tenho que fazer um projeto num imóvel que tem uma agência, preciso remanejar essa agência para um outro local, fazer o prédio e depois, eventualmente, voltá-la, né? Isso gasta uma energia grande. E aí vale a pena falar também que a gente tem uma governança, né? E eu posso falar isso porque eu passei por empresas do mercado, vi como o mercado aprimorou a governança, né, das suas empresas, né? Como as empresas elas melhoraram a sua governança ao longo do tempo, mas arrisco dizer que é uma instituição financeira, securitária, né? E a BSP, por fazer parte de uma instituição dessa, ela tem uma governança diferenciada por questões regulatórias, então
Isso também é um desafio. Foi um desafio no começo, porque é tudo novo e você tem, né, as pessoas chamam de burocracia, não gosto muito dessa palavra. Você tem processos, né? E é bom ter processos, tá? Você erra menos, você, putz, talvez não tenha agilidade, mas também às vezes é bom você parar para pensar direitinho o que você quer fazer, como fazer. Então a gente tem essa característica de ter uma governança, de ter processos, e isso nos faz ter projetos sólidos, com menos risco, né? O mercado imobiliário por si só tem riscos, e a gente, como a gente faz isso com parcimônia, né? E não fazemos pouco, não, a gente faz até bastante, mas um por vez, sabe? Assim, com a cautela adequada. Migrei depois para a área comercial, tá? Fui promovido para a área comercial para ser o gerente de departamento, isso depois de 3 ou 4 anos na área de desenvolvimento, e depois acho que de 2 anos na área comercial, onde eu era responsável pela parte de gestão de portfólio, contratos, locações, que era um grande trabalho, tá? Porque o banco ainda já tinha algumas agências que estavam vagando, ou imóveis que a gente tinha aqui desocupado, enfim. E os próprios prédios que a gente estava fazendo estavam em vias de ser alugados, né? Então a gente teve um trabalho bacana lá, fizemos bastante, e eu tive a satisfação de, em 2017, se eu não me engano, final de 2017, o meu superintendente executivo à época, ele foi promovido e ele foi para a área de origem dele, né? Que era a parte de seguros, a parte de previdência, foi promovido a diretor, e ele me indicou para ser o superintendente executivo da BSP, né, que é um cargo executivo, é o primeiro cargo executivo da organização, né, tem vários cargos executivos, né, e o superintendente executivo é o entry level, né, é o entrante dos executivos, e putz, fiquei assim, super feliz. Eu nunca esperei, tá? Você falou um pouco no início da nossa conversa sobre a visão de... Eu sempre trabalhei, fiz meu trabalho, né, direitinho, procuro fazer tudo da melhor forma, né, sempre o melhor, com transparência, com retidão sempre, tá? Isso é fundamental. E as coisas foram dando certo, né, na BSP. Eu tive essa última promoção, então, em 2017, me tornei superintendente executivo da BSP, e aí eu passei a ser responsável por praticamente todas as áreas da empresa, né? Jurídico, financeiro, facilities, engenharia, projetos, negócio, sim, é uma responsabilidade super grande, tá? E aí, graças à formação que eu tive nas minhas outras empresas, né, por onde eu passei, eu consegui, acho que eles olharam para o Daniel e falaram, poxa, esse cara tem experiências nesses campos, ele pode assumir essa posição, né? Relativamente novo, tinha menos de 40 anos, para ter uma função executiva na organização. Então, tenho um orgulho enorme disso. E, poxa, de lá para cá a gente vem trabalhando com uma equipe que também é excepcional. O time da BSP é um time enxuto. Nós temos pessoas que vieram no mercado, pessoas que são de dentro da organização, que se especializaram na área imobiliária. Nós temos reporte para o grupo segurador e para o banco, então são pessoas com cabeças completamente diferentes. E a gente vem, nesses 10 anos, então, fazendo muita coisa. E a perspectiva agora para frente é muito boa, né? Taxa de juros baixa, o mercado está superaquecido. E aí a parte visionária, para concluir, o banco está no movimento de redução das agências, né? Isso é público. O banco tem devolvido agências, otimizado espaços, e a gente está ficando com muitos imóveis vagos agora. O que para a gente é uma oportunidade, né? Não é um problema. A gente poderia olhar sob a ótica de, poxa, estou ficando com o banco, né? Está ocupando menos meus imóveis, estou tendo menos receita. O que eu vou fazer com os imóveis? Então, a gente vê como uma grande oportunidade de desenvolver mais, de fazer mais, de alugar para terceiros e fazer mais atividades com esses imóveis, uma vez que eles estão vagos, né? Se no passado eu tinha que pedir para o banco, olha, puxa, deixa eu achar uma agência para você, para ir para outro lugar, para eu desenvolver aqui um projeto, agora o banco está fazendo esse movimento de forma natural. Então, o visionário, né, a visão lá que a turma teve lá atrás, de olhar para esse portfólio como real estate assets, né, e não só como bens de uso, né, que é o que eles são ainda, mas tem um potencial intrínseco que tem que ser desenvolvido.
E agora o momento é esse, a gente pegar esses imóveis que estão sendo desocupados e desenvolver e trabalhá-los, enfim, a gente tem mais outros tantos anos aí para fazer e trabalhar o nosso portfólio. Excelente, Daniel. Agora você falou de visão de futuro e eu sei que em termos de carreira você já colocou que não gosta de ficar fazendo aspirações e projeções, e eu nem tenho a presunção de falar por você ou por nenhuma outra pessoa que não eu, mas eu queria entender, para a gente fechar a entrevista, a sua visão de longo prazo para a sua carreira. Quer dizer, você sempre trabalhou no mercado imobiliário. Você ainda se vê nesse setor daqui a 10, 15 anos, no longo prazo? Onde você gostaria de estar? Eu me vejo atuando nesse mercado por muito tempo, tá? Eu gosto desse mercado, acho ele fascinante. Agora, com a pandemia, os imóveis estão começando a ter outros tipos de uso, né? A gente tem o home office, que é algo que vai ser super interessante, então o mercado vai ter que se adaptar a isso, criar soluções para mobilidade, né? Se não o home office, né? Como as pessoas podem trabalhar mais perto de casa, enfim. Tem uma série de nuances que a gente deve estar atento, né? A indústria está se modificando em geral, os serviços estão se modificando em geral, e o real estate, por mais que seja difícil, né? Tem muitas empresas que estão olhando o futuro e estão trazendo tecnologia, e acho que a mobilidade, uma das nossas, os nossos legados é mobilidade. Então, se a gente conseguir, como setor, ajudar as pessoas a trabalharem mais perto de casa, terem espaços, ambientes mais adequados com essa visão de futuro, acho que a gente tem muito a agregar. Gosto muito do mercado, pretendo continuar a crescer. É muito interessante, eu faço parte da seguradora, né, do grupo segurador, então essa é uma oportunidade que eu tenho grandiosa de ouvir um pouco de outros setores também. E o pessoal lá da área de vida e previdência e saúde fala muito de longevidade, né? Então é um assunto que eu tenho contato, e o que se fala hoje é que com as pessoas vivendo, né, 100 anos já a pessoa fez 100 anos, tá ok, né? Não é mais um negócio tão assustador, né? Então, existe uma tese, né, uma teoria, que eu já ouvi em algumas palestras que eu participei lá na seguradora, de que as pessoas vão ter mais tempo de vida, né? Essa aposentadoria de 60 anos é um negócio que cada vez faz menos sentido, né? Tem pessoas de 70, 75, 80 anos super lúcidas e dispostas, tá? Então, eu acredito, né, que as pessoas vão ter oportunidade de, em determinado momento da carreira, mais para frente, ou continuar no ramo, ou até aprender coisas novas e fazer coisas novas. Eu acho isso muito legal, tá? Reforço, sou um cara novo, né? Tô no mercado e quero estar no mercado por muito tempo, mas eu sou super aberto. Como eu falei, um pouco da minha natureza, né? Dessa inquietude de querer fazer coisas novas também. Não acho improvável que, num futuro mais distante, né? Depois que eu entender que eu cumpri a minha missão no mercado imobiliário, se assim for, né? Nunca sabe. De fazer outras coisas, de pensar em outras atividades, outras coisas que eu gosto, que me dão prazer, e contribuir também para a sociedade, deixar legados, né? Em outras áreas também. Perfeito, perfeito, Daniel. Bom, a gente está chegando ao final da entrevista. Obrigado pela participação, pela disponibilidade, por falar um pouco da sua carreira, contar suas experiências, para os membros aí que são do GRI também te conhecerem melhor, vocês fazerem negócio. Você falou que o Bradesco tem um banco de terrenos muito interessante, parcerias podem surgir dessa oportunidade. Então, a gente se fala numa próxima oportunidade também para outros conteúdos aqui do GRI. Obrigado pela participação, espero que você tenha gostado da entrevista. Sem dúvida, adorei a entrevista, Henrique, e queria agradecer ao GRI pela oportunidade, pelo convite. O GRI é um fórum super importante para o mercado. Vocês já nos fizeram aproximar de algumas empresas, a gente nos fóruns acaba conhecendo pessoas, então vocês sem dúvida contribuem para que a BSP de alguma forma possa fazer negócios, possa estar inserida no mercado, tá? Acho que tem um valor grande para o mercado, e queria agradecer pela entrevista e pelo papel que o GRI tem no mercado. Acho que é muito importante, e acho que só fomenta e ajuda as empresas a crescer e ter uma dinâmica super, né, ativa.